Assim, Senhor, nós estamos na Tua presença e estamos retornando para a Tua palavra hoje, para nós juntos aprendermos mais de Ti, Senhor. Por favor, coloca as Tuas mãos sobre nós e dá-nos a Tua bênção e a Tua direção. Dá-nos a Tua, ó Senhor, a Tua vontade expressa na Tua palavra para o nosso entendimento, para que nós possamos hoje crescer mais na Tua presença. Nós queremos, Senhor, ser cristãos cada dia perfeitos na Tua presença, Senhor. E a Tua palavra mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, Senhor, nós queremos cada dia esta libertação que vem de conhecer a Tua palavra. Dá-nos esta bênção, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Então, os irmãos me ajudem aí lembrando, avisando uns aos outros que sábado tem trabalho especial na igreja. Glória a Deus. Não se esqueça, por favor, vai lembrando aí. E se chegar gente aí que não estava aí, você lembra e fala com eles também já. Deixa ninguém sair daqui sem saber disso hoje. Glória a Deus. Irmãos, nós havíamos encerrado a penúltima sessão deste compêndio teológico do apóstolo Paulo, mandando para a igreja de Roma, né? Mandando para a igreja de Roma. E nós então entramos no capítulo 12 de Romanos. Entramos no capítulo 12 para falar sobre a doxologia praticamente da carta. Porque na verdade, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo está encerrando o assunto. Pode ver que ele não se prende mais a um assunto só. Ele começa a falar sobre várias coisas. Ele vai no 12 falando sobre a questão o que é que nós temos que fazer imediatamente. O que é que temos que fazer agora, enquanto estamos aqui, rapidamente. Fala sobre a nossa relação com as autoridades e o nosso relacionamento com os nossos irmãos. A tolerância para com os fracos na fé. Aí mostra o exemplo de Cristo nessa tolerância. Aí fala sobre seus propósitos finais, das recomendações e encerra o livro, né? Então aqui ele já não vai mais trazer grandes perspectivas teológicas e doutrinárias mais. Daqui para frente ele vai lampejar coisas, ele vai gotejar pontos, ele vai pontilhar a carta para encerrar. Sabe quando você está terminando de conversar com alguma coisa com alguém, depois de uma longa conversa, aí você começa a falar rapidamente sobre várias coisas. Então quando você for, você faz isso, fala com fulano isso e aquilo outro, dá um abraço no fulano de tal, né? Você está encerrando a conversa, não é verdade? Agora, quando você está começando o assunto, então você vai profundamente tratando de cada detalhe que você quer conversar com aquela pessoa, mas quando você está encerrando, você vai pontilhar a conversa para terminar. Isso que Paulo está fazendo aqui é exatamente pontilhando a carta para encerrar o assunto. E nós vamos voltar no capítulo 12, porque nós vamos pegar exatamente esse final, a partir do capítulo 12. Nós já teríamos terminado o 12, né? Não, só entramos, né? O capítulo 12 nós nem entramos, eu achei que tínhamos entrado. Pois bem, então Paulo coloca aqui um texto clássico, né? O versículo 1 e o 2 do capítulo 12, ele faz uma solicitação. Rogo-vos, pois, irmãos, suplico, imploro, né? Sugiro, é mais do que sugerir, é suplicar, é implorar mesmo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então ele está dizendo, em outras palavras, você quer experimentar a vontade de Deus? Então apresente o seu corpo para Ele.
Apresente agora o seu corpo para Deus. No passado, lá no capítulo 8 está dizendo, no passado você apresentou o seu corpo para as paixões mundanas, para tudo aquilo que era errado. Mas agora que você se revestiu do novo homem que se renova cada dia, apresente este corpo para sacrifício, como sacrifício vivo para Deus. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto da vossa razão, do vosso entendimento. Você não vai apresentar o seu corpo como um culto morto, como um sacrifício morto, mas como um sacrifício racional. 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 O que significa algo que é racional? Algo que tem fundamento na razão. Não é uma coisa assim, sacrifício de tolo. Não é uma coisa assim, emocional apenas. Mas é uma coisa consciente. Bom, antes eu vivia desta maneira, e eu praticava isto, e eu fazia aquilo, e isso me agradava muito, mas agora eu não faço mais, porque agora eu sou cristão. Ainda que o meu corpo peça, ainda que o meu corpo deseje, ainda que eu tenha uma tentação muito forte para tomar aquela atitude que eu tomava antes em relação ao meu corpo, agora eu vou fazer exatamente o contrário, porque eu estou apresentando o meu corpo por sacrifício a Deus, por escolha própria, por decisão minha. Não é porque eu tenho medo do inferno, não é porque eu tenho medo do castigo, não é porque o meu Deus é um Deus de misericórdia. Eu já aprendi isso agora até o capítulo 11, nós vimos muito disso, né? Então eu já aprendi que Deus, o meu Deus não é aquele sujeito que está atrás de mim com um cacete na mão querendo me quebrar no pau. O meu Deus é um Deus de misericórdia, que me amou imensuravelmente e que morreu na cruz por mim e que não vai desistir de mim. Deus não vai desistir de mim definitivamente. Eu tenho certeza, Ele não vai desistir de mim, né? É isso que está dizendo o texto. Lá em Romanos, no final do capítulo 7, quando Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus, porque aquilo que era impossível pela lei, porque estava enferma por causa da carne, fez Deus enviando seu Filho na semelhança de carne, e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne, para que eu agora possa viver para Deus, né? Então Ele fez tudo, Ele pagou o preço. O nosso Deus não é um Deus de juízo, de vingança, que está atrás de nós para nos quebrar. Não, Ele está nos buscando para salvar, nos buscando para perdoar, nos buscando para amar, nos buscando para nos encaminhar de volta para a sua presença. Agora, sabendo que Deus é assim, então eu não tenho necessidade nenhuma de ter medo dele. O temor de Deus não é medo de Deus. O temor de Deus é respeito. Entende? É amizade. Sabe aquela pessoa que você faz tudo para não ofendê-lo, porque você o ama? É isso com Deus. Muito mais do que isso. Você tem aquele cuidado, olha, eu sei que se eu agir desta maneira, fulano vai ficar chateado comigo. E eu não quero que ele fique chateado comigo, ele é tão legal. Né? Ele é tão bacana. Então eu não vou fazer isso definitivamente. É esse tipo de relacionamento que nós devemos ter com Deus. E o apóstolo Paulo ensinou isso em todos esses capítulos até chegar no 12. Agora ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este culto tem valor, porque ele é um culto racional. Ele não é algo irracional. Ele não é algo apenas do sentimento. Mas ele é algo da razão, da consciência. Você vive diferente porque você ama Jesus. Não é porque você tem medo de castigo, ou tem medo do inferno, ou tem medo do diabo, ou qualquer coisa parecida. Você faz porque você ama Jesus. Este é o sacrifício racional de um cristão maduro. Um cristão que amadureceu. Entende? Ele não faz mais por emoção, ele não faz mais porque ele vai sentir. Ele não faz mais porque ele vai sentir. Ele faz porque ele tem comunhão com Deus. O relacionamento dele é de amizade com Deus. Sabe, esse estágio novo, Paulo espera de nós esse estágio novo. Aquele estágio emocional do tempo de menino passou. Agora é um estágio racional de tempo de adulto. Entende? Eu não preciso sentir
que Deus está presente para saber que Deus está presente. Eu sei que Ele está presente porque eu tenho comunhão com Ele, comunhão racional, a nível de razão. Entende? Isso é muito forte e muito bom. Quando o cristão atinge esse nível, ele não desvia mais. Ele não desvia mais, porque ele não precisa mais de sentir uma forte emoção para saber que Deus está presente. Ele vive o dia a dia com Jesus, na comunhão racional com Deus. E Paulo está querendo que a gente suba a este nível, a este patamar, aqui no capítulo 12. Rogo-vos, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Existe um livro chamado O Reino de Ponta Cabeça, e esse livro mostra que no reino de Deus, tudo o que a gente pensava é o contrário agora. Do jeito que o que a gente pensava como sendo algo lá de cima, agora é algo cá de baixo. E o que a gente pensava que era algo cá de baixo, é algo lá de cima. É melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. Lavar os pés é virtude. O maior é o menor e o menor é o maior. Entende isso? O maior no reino dos céus é o menor aqui. E o menor aqui é o maior lá, no reino dos céus. Tudo exatamente o contrário. Porque no reino de Deus, as virtudes dos homens, da carne e do sangue não têm valor. Então Paulo está ensinando isso. Essa inversão de valores. Do mundo para o cristianismo. E agora ele está dizendo, agora vocês apresentam os vossos corpos a Deus, por sacrifício vivo. Sacrifício da vossa razão. Não é sacrifício morto, é sacrifício vivo, porque é racional. Você não faz dentro da razão, porque você ama Jesus. E você faz dentro da razão, porque você ama Jesus. Entende? Então é isso que ele está dizendo. E aí agora ele vai nos orientar, até na questão do uso dos dons espirituais aqui nesse texto. Rapidamente ele vai tocar nesse assunto. Ele não vai muito longe no assunto, mas ele mexe. E ele volta no assunto lá em Coríntios. Mas aqui nós vamos agora ver essa questão. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Parece que Paulo está falando um negócio completamente fora do texto aí. Mas não está. O que Paulo está dizendo aí é que o saber, veja que ele está mexendo com coisas da razão agora. Não está mexendo com coisas das emoções. Está mexendo com coisas da razão. O saber, ou o conhecer, ou o ter entendimento, essa maturidade espiritual, ela não nos dá por si só garantia ou segurança. Ele está tentando evitar que o crente maduro não corra o risco. Ele está tentando evitar que o crente maduro venha correr o risco, evitar que o crente maduro venha correr o risco de se tornar autossuficiente e não precisar mais de orar. E não precisar mais de exercitar os dons do Espírito. E de não depender mais de Deus. Porque nós temos a tendência de, depois que a maturidade espiritual chega, a gente agora nem precisa orar mais. A gente vive o cristianismo. E a oração é alguma coisa que você tem que buscar. Porque quando você é novo na fé, se você não orar, você cai. É ou não é? Mas depois que você amadurece na fé, o cristianismo, ele incorpora na sua vida diária. E vira uma prática do dia a dia. É algo da sua vida. O cristianismo e vida, hoje, para mim, é a mesma coisa. Eu não sei viver sem ser cristão hoje. Eu desaprendi a viver como eu vivia no passado. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha que orar dia e noite para não cair. Porque eu não sabia ser crente, eu não sabia viver o cristianismo. Hoje, não acontece mais isso.
adquirir maturidade espiritual. Ser cristão para mim, praticar cristianismo para mim hoje, viver o cristianismo para mim hoje faz parte do meu temperamento, da minha personalidade. Entende? Hoje, se alguém estiver viajando, indo na rua na minha frente e perder uma carteira com R$ 1.000 ou 10.000, ou seja lá quanto for, eu não tenho nenhuma tentação de gritar para ele, de não gritar para ele: fulano, você perdeu aqui, vem cá buscar. Né? Mas quando eu aceitei Jesus, eu ia entrar numa luta terrível, porque eu ia querer o dinheiro dele para mim. Eu ia querer guardar o dinheiro dele para mim. Hã? Pois é, mas agora não, agora já isso já faz parte. Se eu entro no ônibus ou vou no mercado comprar alguma coisa e ele me volta o troco errado, me volta mais do que deveria voltar, eu não tenho dificuldade nenhuma, não tenho nenhuma tentação de chegar e dizer: ó, tá errado o troco, você voltou dinheiro a mais. Já aconteceu várias vezes. Mas quando eu aceitei Jesus, eu não estava acostumado com isso. Então tudo que eu pudesse rapar, eu rapava. Era a cultura que eu tinha. Mas essa cultura já foi mudada pela maturidade espiritual. Entende? E então, eu estou dando exemplo apenas, né? Falar palavrão. Eu tinha o hábito de falar palavrão. Mentira, mas eu era mentiroso. Jesus, que coisa horrorosa. Você não era mentiroso, não, Helena? Pois eu era mentiroso. Só falar palavrão. Palavrão, o pessoal lá de cima fala mesmo, né? Fala até sem pensar. Mas... então, aí a gente adquire uma nova cultura. Então o cristianismo passa a ser uma cultura na vida da gente. E aí a gente não precisa mais orar, entre aspas. Então agora Paulo está dizendo: você que é cristão velho, que já pode apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ninguém saiba mais do que é necessário saber. Ninguém se julgue agora como entendido, que não precisa mais de ser ensinado. Mas esteja pronto sempre para aprender, sempre para aprender. Parece que tinha uma tendência na igreja de Roma, eu acho que não era só na igreja de Roma, aquela história do crente que diz: eu tenho os 9 dons do Espírito. Você já ouviu falar isso? Eu tenho os 9 dons do Espírito. Uma igreja completa. Se apertar um pouquinho, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Eu já vi gente falar: eu tenho os 9 dons do Espírito Santo. Profecia, língua estranha, interpretação, cura divina, todos os dons espirituais eu tenho. Já me falaram isso. Quando alguém diz: eu tenho os 9 dons, eu já descobri que ele não tem nenhum. Ele não tem nenhum, porque ele nem entende o que é dom espiritual. O Espírito Santo não dá os 9 dons para ninguém, porque os 9 dons são para a igreja toda, e ninguém de nós é a igreja toda. Eu não sou a igreja toda, eu sou um membro deste corpo que é a igreja, e ele vai repartir os dons na igreja, cada um de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Mas parece que havia uma tendência para os crentes mais experientes aqui, que eles eram o dono da verdade agora, e Paulo vai chamar a atenção disso, quer ver? Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Ninguém seja absoluto, dono da verdade, sabe tudo. Cada um saiba com moderação. Só aquilo que Deus já te deu. Não dá um passo mais comprido do que a perna. Para não cair no ridículo.
naquele sentimento de autossuficiência. Eu agora não preciso mais de nada. Já cresci, já sou maduro, eu não tenho mais necessidade. Eu tenho os 9 dons do Espírito, eu já conheço a Bíblia de capa a capa, e eu realmente sou extraordinário. Não sabe que é pobre, cego, miserável e nu, quando diz que sou rico e estou abastado. Então nós temos que manter uma dependência espiritual de Jesus sempre. Sempre. Toda a nossa vida. E a interdependência. Dependendo de Jesus e interdependendo com a igreja. A interdependência, irmãos, é muito importante. Eu tenho um ministério, vamos dizer, do ensino da palavra. Já faz muitos anos que eu descobri que Deus me deu esse ministério. Mas, para arrancar uma profecia daqui, irmãos, é mais difícil do que, meu Deus, do saca-rolha. Precisa de uma saca-rolha. E vai, de repente sai uma. Aí passam uns 10 anos, sai mais umazinha, desse tamanico só, né? Então é dom, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Cada um é usado pelo Espírito no dom que ele tem. E eu acho bonito aquele ministério de cura divina e libertação, né? Aí, mas é bom demais. Aí faz a tarde da bênção, tem 500 pessoas. Eu para juntar 30 dá um suador. Só a misericórdia de Jesus mesmo, né? Oh, Jesus, que coisa difícil. É o dom, é o ministério. Então precisa ter alguém na igreja com esse ministério para poder desenvolver o projeto da tarde da bênção, o trabalho da tarde da bênção. Tem que ter. Nós estamos orando e caçando com a lamparina acesa aí. Para alguém que tem esse ministério. Né? O outro abre a boca, canta gostoso, bonito. Tem o ministério do louvor, da adoração, né? E eu não tenho nada disso. O Heleno, o único consolo que eu tenho aqui é o Heleno, que canta pior do que eu ainda. Ele disse que não, ele disse que eu sou pior do que ele. Mas nós estamos disputando, ver quem é mais ruim, né? Mas nós não temos esse dom, nosso dom é outro. O Crucito já canta gostoso, né? O vozeirão bonito, né? Gostoso de ouvi-lo cantar. Mas é o dom que Deus deu. Então, irmãos, nós somos interdependentes. Né? Na hora do louvor, da adoração, eu vou depender sempre de outra pessoa para dirigir, para fazer, porque eu não dou conta do recado. Né? Na hora da profecia, eu também estou dependendo dos outros, porque eu não consigo, eu não sei. Deus me deu o dom, mas é só lá, quando não tem mais ninguém, aí Ele me usa. Né? Aí, a libertação, cura divina, vai depender dos outros sempre. Às vezes ele usa, revela, mostra, é uma bênção, eu fico feliz demais. Acho que vai continuar no dia, murchou de novo. Chegou um domingo aqui, Deus revelou tanta coisa. Falei, mas que maravilha, estou ficando bom. No outro domingo não revelou nada. Falei, agora, né? Mas tem aquele outro que tem um ministério tão bonito que ele chega na igreja, Deus já mostra tudo para ele. É dom. Você já pensou se eu tivesse todos os dons? Eu ia ficar muito orgulhoso, né? Homem pequeno só serve para fazer os grandes brigar, ainda cheio de dons espirituais, pronto, aí não tem jeito, né? Aí é um problema sério mesmo, né? Mas o Senhor reparte a igreja, a cada um segundo a medida da fé. E é o Espírito de Deus que faz isso. Então ninguém deve saber mais do que deve. Ninguém presuma saber mais do que deve saber. E cada um exerça o ministério dentro da medida da fé, dentro daquilo que Deus lhe deu, dentro daquilo que Deus lhe concedeu. Esta fé aqui não é fé de salvação, não. Não é fé para salvação, não. É fé para a operação do ministério. Entende? Faça o ministério dentro daquilo que Deus te deu. Não se lance a fazer aquilo que Deus não te deu a fazer, porque não vai dar certo. É igual a história daqueles dois que foram curar o doente que estava paralítico. Lembra que eu contei para vocês? Que ele saiu arrastando o paralítico na igreja e o paralítico perdeu a calça. Foi. Queria que o paralítico fosse curado a qualquer custo. E eles saíram arrastando o paralítico na igreja. Tiraram da cadeira de roda. Calça de paralítico não é muito bem colocado, porque não cai mesmo, coitado. Né? Ele está sentado dia e noite. E aí começaram a puxar o paralítico na frente da igreja, a calça do paralítico caiu na frente da igreja. Tiveram que levantar a calça do paralítico correndo, né? E amarraram lá na cinta dele de qualquer maneira, botaram ele na cadeira de roda de novo e saíram morrendo de vergonha. Não podia ter evitado, não podia? Tinha que esperar Deus usar alguém e dizer assim, em nome de Jesus, levanta, o paralítico sai correndo, aí pode até perder a calça que ninguém importa, né? Mas não, vai fazer o negócio na marra, quebra a cara.
Não é verdade? Então tem que ter discernimento espiritual. Se o Espírito Santo não tivesse mandado naquele dia da Porta Formosa, Pedro não tinha dito para aquele paralítico, em nome de Jesus, levanta e anda, não. Ele tinha esperado o rema primeiro, a palavra de Deus no seu coração primeiro, a determinação do Espírito Santo primeiro. Ele teria esperado, ele esperou e veio, ele falou e o paralítico andou. Agora, se ele falasse sem Deus falar, o paralítico ia continuar paralítico e ele ia passar vergonha. Não é verdade? Então, temos que saber só dentro daquilo que Deus nos deu fé para saber. É isso que Paulo está dizendo. Apresenta o seu corpo e deixa o resto com Jesus. Amém? Apresenta o seu corpo para Deus e deixa o resto com Jesus. Faz tudo que Deus te manda, faz com amor, faz com dedicação. Se Ele quer te usar em profecia, dê lugar ao Espírito de Deus, profetiza. Se for para fazer outra coisa, faça. Até o ministério da misericórdia aqui está colocado. Quer dizer, levar a cesta básica para aquela pessoa que está necessitada. Até isso é um ministério dentro do corpo de Cristo. Amém? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ele está dando instruções rápidas agora. Ele não vai perder tempo em profundidade teológica. Ele vai só dar algumas ideias, lançando ideias finais. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns para com os outros, honrando uns aos outros, né? Não sejais vagarosos no cuidado, não deixa as coisas acontecer de ruim com o irmão e você fazendo vistas grossas, não. Tenha cuidado rápido, né? Mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai não os amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos com as humildes, e não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você viu quanta instrução numa vez só assim, ó? Só no lampejo assim? Aí eu vi contar uma história, deve ser piada, não deve ser verdade, né? Que a irmã comprou fogão a gás e abandonou o fogão de lenha. E o marido não era convertido ainda. E o marido era criador de caso, enchia a paciência todo dia, criava caso mesmo. E aí ela estava lendo a Bíblia e chegou nesse texto, né? E ele leu aqui, e ela leu então aqui, né? Fazendo assim, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. Aí ela pensou, disse, bom, se eu tivesse fogão de lenha, era mais fácil arranjar as brasas. Agora, como eu não tenho, esquentou uma chaleira de água. Quando o marido veio perturbando, deu um banho de água quente nele. Ele pegou ela, deu um couro, deixou ela mole. Aí ela foi dizer para o pastor que não deu certo o ensino da Bíblia, não. Que a Bíblia mandou, ela montou a brasa na cabeça dele. Como não tinha brasa, ela jogou água quente mesmo. E não deu certo, porque ele ficou muito bravo e deu nela uma surra. Olha que interpretação mais esdrúxula, né? Então, amontoai brasas vivas sobre a cabeça das pessoas, né? Como é que você amontoa a brasa viva na cabeça do outro? Você faz o bem quando ele te faz mal. Você paga com o bem aquilo que ele está te fazendo de mal. Ah, mas eu vou te contar uma coisa. Esse tempo atrás, faz já uns 4 anos, eu estava com uma caminhoneta, eu tinha uma caminhonete que era até do seminário. E ela tinha aquele rabicho lá atrás, aquele rabicho de enroscar os carretinhos e puxar, né? Era uma caminhonetinha azul. E tinha aquele rabicho. E eu vinha de lá da rodovia Castelo Branco, entrando para Carapicuíba, e veio um rapaz atrás de mim com um Passat velho, e ele veio, e a hora que eu parei na entrada ali, ele veio e bateu na traseira. Coitado, né?
entrou aquele rabicho dentro do radiador do carro dele. Mas esculhambou tudo, vazou água para todo lado, e o carro dele não andou mais. E eu desci do carro, fiquei com a pena, olhei e falei, mas que judiação. Ah, mas o rapaz ficou muito bravo comigo. Judiação de quê, rapaz? Não aconteceu nada no seu carro? Eu falei, mas eu estou com dó do seu mesmo, não é do meu. Hã? Aí ele ficou todo perdido, né? Todo atrapalhado, porque eu tava realmente penalizado e ele estava morto de raiva. Mas quando eu pus brasa na cabeça dele, sem querer, né? Aí ele ficou todo atrapalhado. Ah, só me desculpa e tal. E aí baixou a voz, né? Aí foi conversar. Falei, ó, se você precisar, eu vou puxar o seu carro, né? Arranjo uma corrente aí, mas a gente puxa, porque você não vai poder rodar mais. Não, eu moro aqui perto mesmo e tal. Pode deixar que eu resolvo e tal. E fui embora e ele ficou lá. Acho que até hoje ele está pensando, mas aquele camarada desceu, ele bateu na minha traseira, né? Podia descer xingando ele. Mas eu sabia que tinha feito um estrago. Aquele rabicho, aquilo é uma coisa horrorosa, né? E ele ficou todo atrapalhado. Esse outro que nós batemos aí esses dias também na avenida foi a mesma coisa, né? Ele ficou muito bravo. Mas eu disse e falei, bom, já aconteceu, agora não tem mais jeito, né? Vamos ver como é que a gente resolve. Você tem seguro? Não, não tem seguro. Tá bom, eu tenho, então a gente faz tudo no meu seguro, não tem problema. Aí fomos resolver o problema aí. E ele estava exaltado, depois ele veio me pedir desculpa. Ó, você me desculpa, a gente fica nervoso, falta com a educação, com as pessoas. Montou a brasa viva. Se o sujeito faz mal, você faz bem. Se o sujeito joga pedra, você junta as pedras para construir com elas, né? E você vai ver que Deus vai te dar vitória. Sabe, Deus vai te dar vitória. Não é fazer de besta, não. Não é fazer de bobo, não. É ter paciência com as pessoas, levando para ela sempre o melhor. E ele vai ficar seu amigo ao invés de ficar seu inimigo, em qualquer circunstância que for. Em qualquer circunstância. Às vezes é meio difícil, às vezes a gente fica meio bravo, né? Mas é assim que tem que fazer. O apóstolo Paulo está ensinando isso como encerramento da carta. Aí chega o capítulo 13, que nem devia ter sido cortado aqui o assunto, porque o 13 aqui é 12 do mesmo jeito, continua a mesma coisa, ele não muda de assunto. Toda pessoa esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão, também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Aqui eu quero fazer um comentário. Muita gente vem me perguntar sobre essa questão. Pastor, toda autoridade é estabelecida por Deus? Toda autoridade deve ser estabelecida por Deus. Mas e aquela que é corrupta? Ah, bom, aí tem uma situação. Veja que tipo de autoridade Paulo está falando aí. Paulo não está falando de autoridade corrupta. Paulo está falando de autoridade correta, honesta, que faz juízo sobre aquele que pratica o mal. Olha que tipo de autoridade Paulo está colocando aqui. Então não é o ladrão que vem te roubar. Entende? Não é o ladrão que vem te roubar. É a autoridade que vem para estabelecer a justiça. É dessa autoridade que Paulo está falando. Olha, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Trarão sobre si condenação, porque os magistrados não são para terror, para as boas obras, mas para as más. Quer dizer, eles vão entrar em juízo com aquilo que faz errado, e não com aquilo que faz certo.
queres não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela. A autoridade que vai louvar aquele que faz certo, né? Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Ela não vem para te roubar, nem para te assaltar. Mas se fizeres o mal, teme. Pois não é de balde que traz a espada. Ela é ministro e agente para castigar o que pratica o mal. Olha o conceito de autoridade que ele tem aqui. É aquele que vem para corrigir, para evitar o mal e estabelecer o bem, para evitar a injustiça e estabelecer a justiça. Esse tipo de autoridade que Paulo está se referindo, ao qual nós devemos ser submissos e respeitosos, né? Aquele irmão André que levava Bíblias para a União Soviética no tempo do comunismo, alguém questionava, muita gente questionava, porque ele chegava lá com contrabando de Bíblias para entrar no país e era proibido, as autoridades do país proibiam distribuir Bíblias. Então não pode distribuir Bíblias, tem que ser submisso à autoridade. Era uma autoridade corrupta, diabólica, satânica. Não praticava o bem, pelo contrário, espoliava as pessoas, oprimia, usurpava. Esse tipo de autoridade, a Bíblia não está orientando a gente para ser submissa a ela, não. Pelo contrário. Não está orientando desta maneira, não. Pelo contrário. Então há um pacifismo exagerado que dizem ter princípio bíblico, mas não tem. Entende? A autoridade deve ser respeitada, deve ser obedecida, mas não é a corrupta. Então o sujeito é bandido, se você não fizer o que ele está querendo, ele vai te prender, vai te fazer, etc. e tal. Lembra da autoridade lá de João? João foi preso e exilado na ilha de Pátmos, porque a autoridade do país dele tinha determinado um tipo de imposto, que era para construir idolatria. Ele falou, não vou pagar. Foi preso na ilha de Pátmos, mas se rebelou. Então ele estava contrário à autoridade? Não. Ele estava contrário ao erro, à atitude errada daquelas autoridades que estabeleceram princípios antibíblicos, antiéticos e usurpadores. Então nós precisamos olhar para o texto e ver o que é que o texto está dizendo no seu todo. Não, respeita qualquer autoridade, porque toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade que pratica o bem, que procura a justiça, que procura estabelecer o bem, vem de Deus. Os países onde existe a maioria islâmica, que é proibido a pregação de qualquer outra religião dentro desses países. Ultimamente o Talibã, que é o governo estabelecido lá no Afeganistão, proibiu qualquer manifestação de qualquer grupo religioso. Quer dizer, então o evangelho não pode entrar lá porque nós temos que obedecer o Talibã, que são um bando de diabólicos, drogados, viciados em heroína, e nós não podemos entrar lá porque eles não querem, porque eles querem implantar o islamismo corrupto dentro do país. Então eu acho que está certo, se é corrupto tem que passar para trás mesmo, pregar o evangelho e levar lá dentro. A missão Portas Abertas, que foi fundada pelo André, nem sei se ele está vivo ainda, e eles estão minando todos esses movimentos, a Arábia Saudita, Irã, Paquistão, e Afeganistão, Iraque. Então eles estão entrando, invadindo tudo subterrâneo. Porque eles entendem que toda autoridade é estabelecida por Deus quando esta autoridade estabelece princípios da ética, do bem, da justiça, da paz, né? Do respeito. Mas quando as autoridades são corruptas, satânicas, diabólicas, usurpadoras, não é desse tipo de autoridade que Paulo está falando aqui. Bom, vamos para frente. A ninguém devais coisa alguma, não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás e não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Claro, está bem claro. Quem ama não faz aquilo que não deve fazer. Não é verdade? Então, às vezes, a moça chega e está querendo um aconselhamento pastoral, né? E então aí a gente vai conversar com ela e ela diz assim: ah, mas o meu noivo, o meu namorado, ele me ama tanto, ele está realmente
me levando muito a sério e tal e coisa. E aí, daqui a pouco eu vou ver, ele está defraudando ela, ele está levando ela para relações sexuais e não está, de fato, não está considerando nada. Ele está atendendo aos desejos da sua carne, aos seus apelos emocionais, sexuais, etc. e tal. Ele não está preocupado se ela vai ficar grávida, ou se ela vai ficar difamada depois, ou o que vai acontecer. E ela acha, eu estou realmente sendo amada. Quem ama não faz nada errado. Quem ama, conserva, cuida, respeita. O amor estabelece respeito, estabelece princípios de honestidade, o verdadeiro amor, né? Agora a paixão, o egoísta, explora a pessoa, usurpa, defrauda, entende? Então, às vezes, hoje está tudo ao contrário, né? As pessoas entendem tudo errado. Depois pagam um preço tremendo, dizem, mas eu achei que ia dar tão certo e deu tudo errado. Claro, no princípio não era o amor, era a paixão, era o egoísmo. E em negócios também, às vezes, né? Você vai comprar qualquer coisa, ou você entra numa loja para ver qualquer coisa assim, e o vendedor te trata tão bem, mas ele quer fazer a qualquer custo você levar aquela coisa. Ele não mostra o lado errado, o lado negativo, o lado podre do produto. Ele tenta te enrolar e às vezes as pessoas, você fala assim, essa pessoa atende tão bem, ele é tão legal, mas quando ele descobre que você não vai comprar mesmo, ele fica meio bravo, né? Ele fica meio bravo. Na verdade, ele estava querendo te explorar mesmo, né? O outro vem, te oferece, olha, agora isso é muito normal, né? Isso é muito normal. Olha, tem aqui um empréstimo aqui. Você faz esse empréstimo porque isso vai ser uma beleza para você. E depois ele te arrebenta com a agiotagem, né? A aparência de bom, né, traz às vezes guardado dentro de si uma coisa terrível. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós, o povo de Deus, não pode dever nada para ninguém. Deve, pelo contrário, apenas dever o amor, porque por muito que você ame, ainda está faltando. Você vai sempre dever. Você deve sempre amar mais do que aquilo que você está realmente fazendo. E esta dívida você não vai conseguir pagar, né? Mas quem ama está cumprindo a lei e os profetas, porque o que ama não adultera, o que ama não explora, o que ama não usurpa, o que ama não defrauda, o que ama de fato quer ver o outro bem, quer ver o outro feliz, quer ver o outro abençoado. Fazendo isto, e fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu não conheço nenhum versículo bíblico mais atual do que esse, porque a nossa salvação está agora muito mais perto do que quando ele escreveu, não é? E amanhã vai estar mais perto ainda, não é? Cada dia esse versículo é atual, né? A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Ele fala sobre noite, sobre a nossa vida velha, né? A noite passou no tempo das nossas vidas de trevas. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias ou dissoluções, nem em contendas e inveja, antes revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e em suas concupiscências. Essa série de conselhos de Paulo, são muitos conselhos que ele dá aqui, nós gastaríamos muito tempo, mas nós vamos fazer exatamente o que ele fez, só olhar para os conselhos mesmo. Agora, no capítulo 14, ele mexe em mais alguma coisa, trazendo como fruto do amor a tolerância de uns para com os outros. A nossa tolerância deve ser um dos frutos do nosso amor. A tolerância para com os fracos na fé. Os fracos na fé. Quem são os fracos na fé? Aqueles que acham que se eu comer um pedaço de carne eu vou para o inferno. É fraqueza espiritual. Ele não consegue entender
a grandeza da revelação de Jesus. Ele não consegue entender que Jesus já pagou o preço. E que não é um prato de comida ou de bebida ou qualquer coisa que vai me levar para o inferno. Mas ele é fraco, ele não entende isso. É isso que Paulo está dizendo aqui no 14. E eu devo suportar essas pessoas e tolerar com amor, com paciência. E até mesmo não devo comer carne perto dele para ele não cair da fé. Olha que interessante, irmãos. Então, às vezes, uma atitude que eu vou tomar vai escandalizar um irmão. Eu não tomo. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu vou respeitar a presença dele. Né? Eu vou respeitar a presença dele. Um dia eu convidei um adventista para almoçar na minha casa. Ele falou, não vou. Falei, por que você não vai? Você vai fazer comida com gordura de porco. Falei, não vou fazer. Pode ir que eu não vou fazer. Eu gosto de um torresminho, mas vou respeitar esse dia. Não vou fazer. Não vai ter nada de gordura animal na comida. Pode ir, vai ser com óleo do jeito que você quer. Ele não foi nem assim, né? Não foi de jeito nenhum. Mas ele me convidou para comer na casa dele. Eu comi, foi muitas vezes lá. Ele falou, você pode comer na minha casa porque não tem problema. Mas eu não posso comer na sua. Eu falei, pode ir, rapaz, não vai ter. Eu posso até fazer uma bistequinha lá, né? Mas nesse dia eu não vou fazer. Pode ir. Não foi nunca. Não foi de jeito nenhum. E um dia ele pegou, nós íamos levando um caminhão de tijolo, e um tatu passou correndo na frente do caminhão, e ele parou o caminhão, correu atrás do tatu e pegou a unha. Mas ele não come carne de tatu. Levou o tatu e guardou no quintal da casa dele, quintal de cimento. O tatu conseguiu passar por baixo do portão. E o presbítero da nossa igreja que passou a mão nesse tatu e fritou ele, né? Aí depois eu brinquei com ele, falei, você arranjou um tatuzinho gordo pro meu presbítero, né? Aí ele falou, mas vocês comem essas porcarias? Mas o irmão Salvador passou o tatu do adventista no papo. Comeu o tatuzão gordo do adventista. Eles não comem, fracos na fé. Comer um pedaço de tatu vai me levar para o inferno? Ô, Jesus! Né? Nada, absolutamente nada a ver. Mas para ele, é um problemão. Então, não vou comer tatu perto dele, ué. Vou deixar o tatu para comer outro dia. Lá perto dele eu como, né, um pedacinho de folha de alface, não é verdade? Porque é só isso que ele come mesmo. É espírito de taturano, de mandruvá, então vou comer junto. Né? E assim vai. Tem que respeitar uns aos outros. É o que o capítulo 14 está dizendo. Um faz diferença entre dia e dia, guarda o sábado. O outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja firme no seu propósito, naquilo que Deus te deu entendimento. Não entra em discussões vãs, né? Porque isso é o princípio do amor. Tolera, suporta, leva com paciência. Capítulo 14 vai falar isso, né? É só isso que o capítulo 14 vai falar. Mas semana que vem a gente entra nele. Semana que vem a gente entra no capítulo 14. Dá para ver o 14, o 15 e o 16. E a gente termina na próxima semana. Amém? Alguma pergunta? Nós só vamos ler até o versículo 12 agora. E vamos deixar aqui. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, e estará firme, pois poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pois para isso Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito, pela minha vida, diz o Senhor,
todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Nós vamos parar por aqui hoje. Então, irmãos, é isso mesmo. O texto não está dizendo nada mais do que... não está querendo dizer nada mais do que está dizendo. Eu devo suportar aqueles que não pensam igual a mim. E devo amá-los e devo conviver com eles. Ele pensa diferente, mas eu devo amá-lo assim mesmo. A não ser que o que ele pensa é uma doutrina diabólica, é uma coisa contra a palavra de Deus. Há dois tipos de doutrinas. Vou falar isso rapidamente para vocês. A doutrina extra-bíblica e a doutrina antibíblica. Paulo está falando dessa aqui, ó. E ele está citando: o que guarda sábado, guarda para Deus. Então eu respeito ele. Ele acha que guardando o sábado, ele está obedecendo Deus. Tá bom. É extra-bíblico? É. Mas ele acha que está certo, então tá bom. O que não come carne, acha que está obedecendo Deus. Não come e dá graças a Deus por isso. É extra-bíblico. Então eu não devo criar nenhum problema com ele. Respeito ele. Amém. Somos irmãos em Cristo. Glória a Jesus. Agora, o outro aqui é diferente, ó. É antibíblico. Ele acha que o Velho Testamento é o diabo que fez. Aí é antibíblico. Ele acha que Jesus Cristo não é Deus. Aí é antibíblico. Entende? Ele acha que Maria que salva. É antibíblico. Aí eu não vou aceitar, não vou concordar com ele de jeito nenhum. Entende? Eu vou tentar demovê-lo daquela posição dele, porque está errado. Ele vai para o inferno pensando desse jeito. Aí é antibíblico. É contrário aos princípios bíblicos. Então aquilo que não fere a Bíblia na sua essência, eu respeito. Amém. Glória a Deus. O irmão acha que tem que andar desse jeito? Tá bom, vamos caminhar, não é? Agora, aquilo que fere o princípio bíblico, agora não. Aqui é diferente, aqui vamos pegar firme. Porque senão, descamba e não tem limite. Todo mundo entendeu isso? Então, acolher o que é fraco na fé, não para discutir opiniões sobre coisas discutíveis, mas respeitam uns aos outros. Seja flexível, tenha misericórdia, com paciência. Alguma pergunta? Nenhuma? Então vocês entenderam tudo, é uma benção. Ou então realmente não entenderam nada. E aí perdemos o tempo, né? Mas de fato Paulo está nesses capítulos finais agora, só dando o fecho, o retoque final do livro. Ele não entra profundamente em mais nada, só dá conselhos finais mesmo. Oi. Este povo que está no antibíblico, se tem salvação? A Bíblia diz assim, que tem um limite para errar. Se alguém interpreta errado um texto, e assim ensina aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Quer dizer, ainda está do lado de dentro. Entende? É considerado o menor no reino dos céus. Mas, se este princípio doutrinário ele está sendo ensinado errado, não porque ele está enganado com o texto, mas é porque ele faz isso com aquele espírito de ódio, de vingança, aí não tem salvação não. Até o ponto que as pessoas estão sendo enganadas, quem vai pagar o preço é quem está enganando. Agora, quando a pessoa já descobre a verdade e se deixa enganar livremente, aí ele é cúmplice. Então não dá para saber exatamente onde está o fio, a hora da virada, entende? A hora que eu já cheguei à conclusão, tenho certeza que o irmão está me ensinando errado, que está tudo errado, e o negócio é antibíblico que ele está me ensinando, mas eu me deixo levar, aí eu sou cúmplice. Difícil saber o ponto da virada aí, até onde ela está enganada e até onde ela não está enganada, sabe? Não dá para a gente julgar assim de fora para dentro, não. Tem que conviver com a pessoa para a gente sentir, entende?
morrerá no seu pecado e o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Aham. Então, mas aí está falando do ímpio. De qualquer maneira, o ímpio, a Bíblia está falando aí é do ímpio. Lá Ezequiel é o ímpio. O ímpio é aquele que pratica a impiedade, pratica o mal. Ele está fazendo tudo errado, ele está praticando o mal e você não avisa. Deus vai cobrar de você também, vai cobrar dos dois, dele e de você. Agora, se você o avisa e ele não obedece, vai cobrar só dele. Se você o avisa e ele obedece, não vai cobrar de ninguém. Se não avisa... Exatamente, Então, por isso que nós devemos sempre... Não vai ser salvo. Ele vai ser condenado. Mas é o ímpio. Não é aquele que está buscando a verdade e se enrola numa heresia. Entende? Esse Deus vai cuidar de livrá-lo da heresia, sem dúvida alguma. E se ele não der ouvido à verdade, ele vai ser condenado, porque ele não quer a verdade, ele quer ficar na mentira. Condenação é justa. Oi? Um 1,18. O que está escrito lá em Filipenses 1,18? Tá. O apóstolo Paulo ali, ele está falando, irmão, lá, que importa, contanto que Cristo seja anunciado por contenda ou por amor, não faz diferença. Não, o que Paulo está dizendo é que havia pessoas que pregavam o evangelho fazendo contenda com Paulo, disputando com Paulo, e que pregando o evangelho daquela maneira, eles acabavam aumentando o sofrimento de Paulo, porque eles tinham contradições com ele, né? Tinham contradições acerca da circuncisão, acerca de uma série de coisas. Então a pregação daquelas pessoas trazia muito sofrimento para o apóstolo Paulo. Porque trazia contenda, trazia dificuldade. E ele disse, não tem problema. Cristo está sendo anunciado, isso é bom. Isso é bom. Cristo está sendo anunciado. Eu estou pagando o preço, mas Jesus está sendo glorificado. Também a questão de disputando território, disputando espaço, disputando membros na igreja e tal, né? Essas coisas assim que acontecem às vezes. Então Paulo diz, não tem problema, eles estão pregando o evangelho, deixa eu pregar. Mesmo que isso traz dores para mim, mas Cristo está sendo glorificado. Oi? Não é heresia. Heresia é antibíblico. Extrabíblico não é heresia. Há uma diferença entre uma doutrina extra-bíblica e uma doutrina antibíblica. A doutrina antibíblica é uma heresia. Ela fere, aí é heresia. Então, mas eu não falei de rebatismo, eu falei de comer carne, falei de guardar sábado. Não, mas isso não é extra-bíblico, isso é antibíblico. É diferente. Então, o que ele prega extra-bíblico, eu não crio problema com ele. Agora, o que ele prega antibíblico, aí eu vou defender. Então, veja bem, enquanto eu perco tempo discutindo sábado, que não vai levar ninguém para o inferno, o outro está pregando a reencarnação, que é antibíblico. Você entende? Então, Satanás está doido para nos distrair com coisas extras bíblicas, discutindo sexo de anjos, por exemplo, né? E enfiando heresia pelo meio. Então, o que eu estou dizendo é que nós não devemos ficar perdendo tempo com coisas de só menos importância. É isso que Paulo está dizendo ali em Romanos 14. Olha, recebei os que é fraco na fé, mas não para discutir opiniões sobre comida ou sobre sábado, que isso não vai levar ninguém nem para o céu nem para o inferno. Agora, você colocou algumas coisas que são heresias. Você entende? Se alguém não batizar aqui, vai para o inferno. Isso é heresia. Não, alertar, tudo bem, ninguém aqui precisa guardar sábado. Mas eu não falei de rebatismo, eu falei de sábado e de comida. Mas eu não falei isso também. Não vai entender não, ninguém entendeu isso, entendeu? Não, eu só combato aquilo que tem que combater. Aquilo que não tem que combater, não vou combater. Eu não vou combater o adventista porque ele guarda o sábado. Definitivamente. Ele vai para o céu guardando o sábado. O sábado não vai levar ele para o inferno.
Ai, falou besteira. Então, o que você foi fazer lá? Não devia ter ido. Pois é, novo convertido é que não deve ir mesmo. Oi? Não devia ter ido. Agora você já pode ir. Hã? Não entendi. Agora já dá para você ir, mas naquele dia não devia ter ido. O que é, irmão? Viu? Não devia ter ido, agora você já pode ir. Mas ainda bem que você teve discernimento. Tinha os 9. Então, olha, Heleno, observa uma coisa só. O que eu estou dizendo aqui é que todo cristão deve combater o que é antibíblico. E não perder tempo com coisas de somenos importância. Ficar discutindo sábado, discutindo come carne ou não come carne, isso é bobagem. Então, acabou. Fala, você vai falar de carne para mim? Deixa eu fritar um pedaço. Então, enquanto você vai falar, nós já estamos comendo aqui e está tudo certo. Não é verdade? Não é verdade? Agora, se ele disser para mim que o único profeta do mundo é Ellen White, eu falei, você deixa de ser besta. Você deixa de ser besta. O apóstolo Paulo está falando de vãs filosofias e sutilezas. Isso é epicurismo, estoicismo, filosofia grega, pensamento secular. Que ele está falando lá em Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Esse é o contexto aí. A filosofia dos homens, a ideia de que todas as coisas começaram entende? A matéria começou disso, começou daquilo. São vãs sutilezas e filosofias de homens. Exatamente. Então ninguém vos julga por causa disso, por causa daquilo. Ele está dizendo de novo, não fica preocupado com essas coisas. Porque o sábado era uma sombra de Cristo. O sábado era um descanso que eles tinham no tempo do Velho Testamento, que mostrava para Cristo. Cristo é o nosso Shabat, é o nosso repouso, é o nosso descanso. Né? As luas, os descansos, as festas, tudo a Páscoa, o Cordeiro Pascual apontava para Cristo. Todas essas leis são cerimoniais e apontavam para Cristo. Cristo já veio, elas foram abolidas, acabou, não tem que se preocupar mais. Então ninguém vos condene por causa dessas coisas, que isso é sombra que já passou, entendeu? Eu apontava para Jesus. Então esse negócio de guardar sábado, de não comer carne, ou deixar de comer, ou comer, isso é coisa que já está superada, porque Jesus já veio. É coisas... 10 mandamentos, alguém inventou isso, que ali está o coração, mas não está. Não é Êxodo 12, que é o coração da Bíblia, não é. Aquilo ali é apenas uma descrição de mandamentos, que tem leis cerimoniais misturadas com leis morais. Posso fazer isso. Posso fazer isso. Gente, vamos tirar. A gente tira, o que é? A gente tira, não tem problema não. A gente pode tirar um dia para conversar com eles. Amém? Vamos terminar então? Já é 9h25. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Semana que vem a gente termina Romanos. O que vocês gostariam de estudar depois? De Romanos.